Imagine que você está no real Brasil republicano, você vê homens e mulheres cometendo adultério, passa por você uma ema. Essa ema faz uma análise psicológica de um indivíduo burguês. Esse burguês casmurro age com interesse e razão. Você então vê cientistas, evolucionistas fazendo experimentos sociais de forma determinada e positiva. Você olha para um lado e vê um mulato chupando limão no cortiço. Nesse cortiço há um coletivo de pessoas taradas, agindo por instinto. Um popular faz uma tese sobre o sexo animalesco com muito naturalismo. Você querendo sair desse mundo natural, você pega um machado e acerta sua própria cabeça. Depois da machadada, você acorda em Cuba, dentro de uma galeria de arte. E aí, gostou dessa história maluca? Essa história maluca trouxe palavrinhas-chave que vão acionar na sua memória gatilhos para lembrar características literárias de duas escolas, dois estilos de época muito importantes do século XIX. Depois de ouvir essa historinha, ouvir novamente essa historinha, porque você tem que lembrar dessas palavrinhas, você vai entender e compreender dois estilos de época. Vamos agora explicar, através de um mapa mental bem didático, quais estilos de época você acabou de aprender, retomando a historinha e associando com as características literárias. Vamos lá? Vamos agora explicar essa historinha. Vamos pegar as palavras-chave da historinha para você perceber a associação mnemônica com um estilo de época, ou melhor, dois estilos de época muito importantes aqui no Brasil. Lembrando, você está no real Brasil republicano para lembrar do realismo. Brasil republicano, proclamação da República, o principal momento histórico aqui que nós temos no Brasil. Proclamação da República, 1889. Estamos no século XIX. Você vê homens e mulheres cometendo adultério. Para lembrar que há um antirromantismo, não temos idealização, é contrário ao romantismo. Os homens e as mulheres têm defeitos, sim. Uma ema passa por você e faz uma análise psicológica do comportamento de um indivíduo burguês. Essa ema é para você lembrar de Emma Bovary, a principal personagem, a protagonista do romance do francês Gustave Flaubert, Madame Bovary, de 1856. Essa obra é considerada a primeira grande obra realista da França, que obviamente vai influenciar aqui no Brasil. Essa ema faz uma análise psicológica. Então, nós temos romance de análise, uma análise psicológica de um indivíduo. Esse indivíduo ele é um burguês. Então, o realismo vai trazer uma reflexão crítica do comportamento do homem burguês. Esse burguês casmurro age com interesse e razão. Então, nós temos o burguês agindo por interesse e raciocinando. Então, nós temos aí, as principais características do realismo. Romance de análise psicológica de um indivíduo burguês que age por razão e interesse. Esse burguês casmurro é para você lembrar de Dom Casmurro, de um autor que daqui a pouco eu falo o nome dele. Dom Casmurro é uma narrativa que traz o drama psicológico de um indivíduo burguês que é Bento Santiago, que tem um grande problema em torno da sua própria identidade e uma frustração pela perda do seu melhor amigo Escobar e uma suspeita de um adultério de sua esposa Capitu. Dom Casmurro é uma obra muito, muito importante do realismo, uma obra muito instigante e que tem aí esse gostinho, né, de uma narrativa aberta que traz várias reflexões. Aqui no nosso canal nós temos uma análise, ou melhor, uma síntese e
uma proposta de análise aqui no nosso canal, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir um pouquinho desse resumo de Dom Casmurro. Voltando à historinha, você vê cientistas evolucionistas fazendo experimentos sociais de forma determinada e positiva. Esses cientistas, para você lembrar do cientificismo, é um período de muita ciência. Esses cientistas evolucionistas, para lembrar do evolucionismo de Charles Darwin, uma leitura de um processo de seleção natural, o mais adaptado vai conseguir sobreviver, e aqui nós vamos ter uma relação social na qual o poderoso, o mais rico, o mais ganancioso vai passar por cima dos mais simples para conseguir se dar bem na vida. Você tem esses evolucionistas fazendo experimentos sociais para lembrar do socialismo de Karl Marx, aquela leitura da luta de classes. Nós teremos aqui, né, relações de poder, de patrão, de empregado. Aqui, nesse momento também, experimentos sociais de forma determinada e positiva, para você lembrar do determinismo e do positivismo. Determinismo de Polittine, o meio, o momento e a raça, ou seja, a herança vai condicionar, determinar o homem. E positivismo vai dizer que tudo deve ser explicado positivamente, racionalmente pela ciência, pelo olhar objetivo da realidade. Inclusive, o lema da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, é um lema positivista. Então, nós temos um período marcado pelo cientificismo. Esse cientificismo vai influenciar esse estilo de época que eu vou falar aqui agora. Mas vamos voltar à historinha. Você olha para um lado e vê um mulato chupando limão. Qual que é o sabor do limão? Azedo. Para você lembrar de O Mulato, de Aloysio Azevedo. Olha a associação Azevedo com azedo. O Aloysio Azevedo é o principal autor desse período que eu vou falar daqui a pouco qual que é ele. E O Mulato é o primeiro grande livro desse período que eu vou falar qual que é ele. Você, depois de ver esse mulato, você vai identificá-lo em um cortiço. O cortiço é a obra mais importante da Aloysio Azevedo. O Cortiço é uma obra que vai confirmar o determinismo mesológico, porque nós vamos ter personagens que vão agir de acordo com o meio, vão se corromper pelas taras, pelas depravações do meio. Você vê no Cortiço um coletivo de pessoas taradas agindo por instinto. Então vamos lá. Você tem coletivo, você tem taras, e você tem instinto, para lembrar do zoomorfismo. Isso mesmo, agir como se fossem animais. E esse popular, ele faz uma tese popular, romance de tese, sobre o sexo animalesco com muito naturalismo. Pronto, chegamos aí ao nome do estilo de época. Então, o naturalismo, ele é influenciado pelo cientificismo, evolucionismo, socialismo, determinismo, positivismo. As características do naturalismo, romance de tese, patológico, coletivo, popular, instinto, zoomorfismo, taras. Olha a oposição com o realismo. Realismo é romance de análise, naturalismo de tese. Realismo foca no psicológico, naturalismo no patológico, nas doenças. O realismo no indivíduo, o naturalismo no coletivo. O realismo burguês, naturalismo popular. O realismo, razão, naturalismo, instinto, realismo, interesse, naturalismo são as taras. Então você tem um mapinha mental, as características para você fazer a comparação. E o Cortiço e o Mulato são obras naturalistas em que nós vamos ter essas características do naturalismo de Aloysio Azevedo de forma muito intensa. Continuando a historinha para finalizar, você querendo sair desse mundo natural, você pega um machado para lembrar de Machado de Assis, acerta a sua própria cabeça e depois da machadada você aparece em Cuba para lembrar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí nós temos o Joaquim Maria Machado de Assis, o principal autor do realismo brasileiro. Memórias Póstumas é o romance que inaugura o realismo no Brasil e Dom Casmurro, uma outra obra muito importante. E então você tem o mapinha mental formado a partir das palavrinhas-chave da história que nós contamos para vocês. Então, está aí para o seu estudo.
Esse mapa mental, você vai encontrar ele no nosso site, marciodrianomoraes.com. Eu vou deixar aqui o link para você acessar a esse mapa mental, tá? Também vamos deixar um link de um slide com imagens e com trechos de obras aí de Machado de Assis, do Cortiço, de Aloysio Azevedo, para você ter uma noção dessas obras magníficas do realismo e do naturalismo também, tá? É só acessar aqui a descrição. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, assista os vídeos anteriores, tá? Nós temos o vídeo do Quinhentismo, Barroco, Arcadismo e Romantismo, tá? O link também está aqui na descrição. Se inscreva em nosso canal para aprender literatura de um jeito diferente. Eu deixo aqui os meus abraços genuínos.